vou construir celeiros maiores e vou enchê-los de riqueza, e cada vez mais. Até que eu falarei, descanse minha alma, porque agora você tem fartura. Aí uma voz chega para mim e fala assim, seu idiota, você vai morrer essa noite, o que você vai deixar para ficar para quem? Sabem qual que é a frase para mim que descortina, que abre o segredo dessa parábola de Jesus? É a frase onde o rico fala assim, está dependendo da tradução da Bíblia que você pega, a Nova Versão Internacional, está assim, e ele falou de si para si. Mesmo. Isso mesmo. A gente lendo ele falou de si para si, lembra que eu falei da importância da arqueologia, para dar um contexto? A gente pensa que assim, ele conversou com seus botões. Normal. É igual você está pensando assim, pois é, gente, deixa eu pensar aqui, quem seria legal para eu trazer aqui no podcast? É isso que a gente está pensando. Mas não. Na cultura do Oriente Médio, a expressão falava de si para si não tem sentido nenhum. Vou falar por quê. Quer exemplo de pobreza no Oriente Médio? Já que perguntou não tem pobre lá? Comer sozinho. A pior coisa que tem é você comer sozinho. A refeição tem que ser em conjunto. Para eu comer sozinho tem que ser uma situação muito especial. Ter gente para rir comigo. Você vai comprar alguma coisa lá com o sujeito, beduíno, árabe, ele não gosta de falar o preço de caro. Se ele é seu amigo, ele fala assim, o que você vai beber? Laura é testemunha. Ele chega lá, eu tenho uns amigos lá, palestinos, árabes, ou mesmo alguns jordanianos, israelenses. O que você vai beber? E às vezes traz um chá estupidamente quente. Pelando. Por que ele traz o chá muito quente? Pra você não ir embora rápido. Caramba. Você não vai beber, que é uma boa que conversa. Você não vai embora, você não pode ir sem tomar todo o chá. Tá. E não tem Wi-Fi, né? E Pra ficar no celular mexendo. Não tem Wi-Fi. Então, você tem que acabar com o chá, porque você não bebeu o chá. Você não bebeu ainda? Falta de educação. Então você vai ficar conversando com ele. Tá. Então, quando Jesus conta da parábola, que aquele homem falava de si para si, construirei, significa que ele Estava sozinho. estava sozinho. Isso é mentalidade de escassez. Ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E o jovem rico também, né? O jovem rico também. Que Jesus falou assim, vai, vende tudo que tem, e dá metade ao pobre. Aí ele saiu também. Coitado, essa era uma mentalidade de escassez. Ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Tá. O sujeito da parábola, ele expulsou de perto a mulher, filho, não tinha ninguém. Ele tinha dinheiro, não tinha ninguém. Isso é a escassez. Só tinha o celeiro lotado. Então a escassez, se eu puder dar pelo menos na minha definição aqui, é como se fosse o cabresto do cavalo, que não permite você olhar para nada, a não ser aquela estrada ali, ó. Ela te prende. Tá. Então, se um sujeito é multimilionário, mas a única coisa que ele tem é aquilo, ele tem uma mentalidade de escassez. E quando ele acha que aquilo é o padrão que é o correto, ele tem mentalidade de escassez. E quando ele impõe aquilo ao outro, ele tem uma mentalidade de escassez. Tá. Quando ele demoniza o outro porque tem algo além dele, é mentalidade de escassez. Então, por exemplo, uma mulher que ela só tem a vida profissional dela e demoniza a outra que rejeitou a vida profissional para ser mãe, ela tem uma mentalidade de escassez. Que ela acha que é só... Tem muito a ver com o meu jeito é o certo o meu jeito é o certo, eu não consigo enxergar além daquilo ali. Tá certo? A vida é ampla. Então, não ter uma mentalidade de escassez é conseguir ver a vida como um mosaico e não apenas como um facho de luz único. Da hora. A única exceção ao que eu estou falando, e eu estou falando como cristão, tá? Se alguém está assistindo é ateu, agnóstico, budista, de religião de matriz africana, eu respeito, eu estou colocando, representou minha visão de vida. Como eu sou cristão, o único elemento que foge a essa estrutura que eu estou colocando aqui é a salvação. Porque a salvação é única e exclusivamente através de Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Então, para Jesus, é um outro caso. Fora a salvação, tudo na vida, eu não posso ter mentalidade monolítica ou unicista. Eu tenho que ter uma visão multifacetada. É mesmo porque o mundo seria chato demais se todo mundo pensasse igual. Exatamente, se não fosse colorido. Então, e se você não evoluir de alguma forma, exatamente, né, então, eu acho... Quer ver um exemplo que eu até falei no meu livro? Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, para mim, a pessoa que não quer sempre evoluir, tá um nível acima, ela tem mentalidade escassa. Aí, por exemplo, imagina que tem um cara, que ele é um cara super rico, ainda dentro do contexto cristão, né? Católico, sei lá.
O cara é super rico, multimilionário, e ele quer crescer cada vez mais para sustentar obras ao redor da África, na África, que é o meu caso. Eu quero crescer cada vez mais e ter cada vez mais para poder fazer coisas incríveis pro próximo, né? Cara, eu posso pensar, só eu tô certo. Isso é o certo, isso é o jeito certo de se pensar. Se você não pensa assim, você é um escasso. Mas como é que o missionário que abriu mão de tudo, abriu mão de faculdade para estar lá trabalhando? Eu dei até o exemplo dela. Ela abandonou a riqueza. Então, eu vou falar que ela é escassa, né? Os meus milhões não fazem sentido nenhum se alguém não se dispuser a ir lá onde eu não estou indo e dar vida. E tem muito médico, não é nem de cristão, mas esses médicos sem fronteira, esses negócios de gente que nem tem religião nenhuma, mas que abre mão de tudo para cuidar de criança que tá só desgraça lá no sertão ou na África, onde quer que seja. Então eu falei, né, olha como o mundo precisa de todo tipo de gente. Precisa. Se só tiver bilionário, quem é que vai lá? Não, eu sou bilionário, isso aí vai outro, né? Sim, se todo mundo ficar bilionário... Quem vai ser bilionário? E se todo mundo ficar só pobre? Exato. Se você olhar... Eu acho que os dons são... Eu não gosto de algumas posturas teológicas que, para mim, são posturas de escassez. Por exemplo, eu estudei muito com teólogos da libertação. Eu fui doutrinado na teologia da libertação. Isso me colocou uma mentalidade muito socialista na minha juventude. Sabe aquele velho ditado que, quando você é jovem, se você não é socialista, você não tem coração. Depois dos 40, se você continua socialista, você não tem cérebro, né? Porque é uma mentalidade muito socialista, né? E uma coisa que eu ouvia demais dos teólogos da libertação era: Deus tem a opção radical pelos pobres. Leonardo Boff falava, isso ele deve falar até hoje, a exaustão. Gustavo Gutierrez, nos livros, a opção radical pelos pobres. E eu comprei essa ideia. Ser pobre é vantagem. Ser pobre te aproxima de Deus. É bonito, né? É bonito. A pobreza. Jesus foi pobrezinho, coitadinho. Né? Jesus não gostava do rico, a opção radical pelos pobres. Até que um dia caiu a ficha, mas peraí. Se Deus tem a opção radical pelos pobres, Deus é discriminador. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se eu não faço acepção de pessoas, eu não posso rejeitar o rico também. E quem nasceu Senão eu estou fazendo. E uma vez alguém nasceu rico falou comigo que ele se sentiu mal numa igreja, que o pregador só lascando com os ricos para depois pedir dízimo. Eu ouvi isso da própria pessoa que estava lá, que é muito rico, que tem até helicóptero. Então, peraí, não tem lugar para mim nessa igreja? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não fala que amou os pobres de tal maneira. Sabe? Então, o que a Bíblia... Um bom exemplo é Jó, né? Que era o cara mais rico do Oriente, era o cara mais incrível. E depois voltou a ser rico. E ficou mais rico ainda. Mas Jesus comia com publicanos e pecadores. Publicano era rico. O publicano era rico.